Vamos lá, continuando então. Como eu havia dito para vocês, meus queridos, a Segunda Guerra Mundial foi sim, a causa dela foi, entre muitos outros fatores, a Primeira Guerra Mundial, tá? Por conta de toda a situação que ela deixou, principalmente a Alemanha. Outra coisa que vai corroborar para vir a Segunda Guerra Mundial vai ser a Revolução Russa, que vai trazer o comunismo, tá bom? E por conta disso vai crescer todos esses sistemas autoritários que a gente vai ver tanto no Brasil, aqui na América do Sul, quanto na Europa, né? Hitler, Mussolini, Franco, né? Então a gente vai ter esses sistemas autoritários, porque através deles eles vão sentir que a ameaça comunista não vai acontecer. E também a gente vai ter, né, entre as suas razões, muito as questões étnicas. Olha só para vocês verem, né? As etnias também vão corroborar por isso. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial ela não começou da noite por dia, tá bom? Muitos historiadores, inclusive, acreditam que não houve uma Segunda Guerra Mundial, apenas uma continuação da primeira, vamos colocar assim. Esse período onde não há conflitos armamentistas, a gente vai chamar de entre guerras, tá bom? Ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, várias coisas vão fazer com que isso aconteça. Amores, como vai começar a desenhar esse cenário para a Segunda Guerra Mundial, tá? Hitler, ele vai fazer com que, quando ele chega ao poder, né, ele vai começar a conquistar territórios. E às vezes, meus queridos, ele nem vai precisar da força armada. Alguns países vão até gostar, inclusive. Porque quando Hitler chega ao poder, ele vai estabilizar a economia alemã. Olha só que coisa linda, olha só que coisa bela, tá? Então, ele vai alavancar a economia da Alemanha. E ele, assim, os países europeus estavam vendo Hitler conquistar esses países? Estavam, tá? Não é que eles estavam de olhos fechadinhos, mas é porque eles, olha só, o que vocês não esperavam, eles até gostavam que ele estava acontecendo isso. Por que que eles gostavam? Porque, como eu falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial acabou com a Europa inteira, tá? Quando ela acabou com a Europa, quando veio também, né, esses governos autoritários, eles ajudaram a reerguer a economia dentro da Europa, tá bom? Então eles olhavam assim, ah, tudo bem, tá conquistando esse paísinho aqui? Não tem problema, fica aí de boa, fica aí de boa, fica aí de boa. Hitler foi combinando, conquistando, pedacinho por pedacinho. Aí, meus queridos, eles olharam assim e falavam assim, ah, Hitler, você já não conquistou muito? Aí, sabe, a gente, quando tá de dieta, aí fala assim, ah, mas só mais esse pedacinho. Ai, não tem nada comer um bolinho aqui, sabe? Mais ou menos isso que Hitler fazia com eles, tá bom? Aí a mãe falava assim, né? Ai, tá bom, pode comer mais um bolinho. Mais umas coisas assim, tá? O problema, meus queridos, aconteceu quando eles chegaram na Polônia. Se vocês olharem o mapa da Europa, vocês vão ver que a Polônia, deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês e mostrar onde é que a bonita fica. Imagens, imagens, queremos imagens. Acho que aqui dá pra ver melhor. Como Hitler morreu mesmo? Oi? Como Hitler morreu mesmo? Ele, assim, gente, há teorias da conspiração, né? Mas a gente acredita que ele se matou. Tá bom? Quando estavam invadindo Berlim, e aí a captura dele era certa. E aí ele preferiu morrer do que ser capturado. Entendi. Foi meio trágico, Eu né? acho que Hitler não vai pro céu, professor. Você acha? Só acho. Eu acho que não também. Eu não tenho muita certeza, assim. Inclusive, eu fiz dúvida. É, pois é. Então ele foi conquistando, como a gente pode ver aqui, tá? Então vamos lá.
Ainda em março de 1935, aqui na página 40. Ah, eu ia mostrar o mapa europeu, né? Que não dá. Mas assim, gente, ele tava conquistando a Polônia e aí ele já tava chegando em lugares muito assim, sabe? Não vai ser legal de você conquistar aqui, não vai ficar bom, não vai ficar legal. Então, aí eles começaram a falar assim: não, a Polônia não. E aí ele foi lá e conquistou, porque afinal de contas, estamos aqui para isso. E aí vai começar a Segunda Guerra Mundial, tá bom? No dia 1º de setembro de 1939. Tá bom, amores? Então vamos lá. Aqui na. Ai, que eu tô com medo de apresentar e depois não consigo apresentar o livro. Mas vamos continuar a vida. Mas o importante é vocês saberem que quando ele capturou a Polônia, né? Aí que o negócio vai ficar feio, tá bom? Principalmente, gente, a Polônia vai ser um dos países que vai sofrer mais com a Segunda Guerra Mundial, porque grande parte da concentração dos judeus estavam nesse país. Inclusive, os campos de concentrações e os guetos mais conhecidos vão ser aqueles da Polônia, né? Auschwitz, o gueto de Varsóvia. Então a gente vai ter ali uma concentração de crueldade muito gigantesca, tá? Então vamos lá. Então iniciou a reorganização do exército alemão, ou seja, ele já estava descobrindo várias coisas, gente, só que ele estava reerguendo a economia. E aí os europeus falaram assim: ah, deixa, vai. Ele tá reerguendo a economia aqui da Europa, né? A gente tá precisando, deixa ele lá. Não tá fazendo mal pra ninguém. Era o que eles disseram. Até 1939, mais de 1,5 milhões de cidadãos foram convocados para servir militarmente ao país. Hitler reconstruiu também a indústria armamentista alemã. As medidas, além de fortalecerem a defesa, ajudaram a recuperar os empregos dos trabalhadores alemães. Tá vendo? Eles estão se recuperando, gente. Criando frentes de trabalho organizadas pelo Estado e proibindo o acesso de judeus a cargos públicos através das leis de Nuremberg, Hitler praticamente eliminou o desemprego do país, aumentando muito sua popularidade frente ao povo alemão. Essa parte aqui a gente vai grifar e colocar um amor, um chuchu, um coração, um aqué. Tá vendo? Tudo isso foi antes de 39, né? O cenário tava se montando, né? Você pensa, gente, ninguém viu o que ia acontecer, ninguém viu, gente, ninguém viu. Em 1936, Hitler tomou sua medida ousada, invadindo a Renânia, território tomado pelos ingleses e franceses como dívida de guerra pelo Tratado de Versalhes. Nesse mesmo ano, Führer visitou a Itália e assinou a aliança militar com o ditador fascista Benito Mussolini. A aliança ficou conhecida como Eixo Roma-Berlim. Aí depois Tóquio vai entrar aí também. Aí vai ficar conhecido como Eixo Roma, Berlim e Tóquio, tá? E mais tarde recebeu o Japão com apoio indireto da Romênia, da Bulgária e da Hungria. Esses países passaram a se chamar de eixos, enquanto os principais opositores, Inglaterra e França, vão ser os aliados, tá? No começo da Primeira Guerra Mundial, só quem entrou na guerra foi a Inglaterra e a França, certo? Hitler, inclusive, tomou uma parte da França, tá bom? Mais ou menos ali 1/3 da França. Mas, gente, os franceses acharam ruim? Alguns não, alguns sim, tá bom? Alguns porque eles tinham essa característica de se acharem superiores também aos judeus, então eles gostavam dessa ideia, curtiram. Vocês estão vendo, meus queridos, não foi só a Alemanha que praticava esse ato desumano de segregar os judeus, tá bom? Mas quando a gente fala de nazismo e de pessoas que segregam judeus, a gente só pensa no povo alemão. Mas a França estava ali também, nessa festa linda. Mas lembra que quem contou a história foi quem venceu a guerra, não quem perdeu. Então vamos lá. Em 1936, Hitler tomou medida ousada invadindo... Ah, não, isso aqui já foi. Então, o eixo. Tanto que eles vão se... Até hoje, né, denominados como o eixo do mal. Elétrica, e eu vi o Caio vindo por lá, na frente da elétrica. Como é que é, Jean? Você tá jogando? Ixi, chimba. Pois é. Vamos lá, amores. Continuando aqui.
A gente tá falando do eixo, né? Então, o eixo, ele vai ser conhecido também como o eixo do mal, tá bom? Então, quando vocês lembrarem, ai meu Deus, eles eram os aliados ou eles eram o eixo, tá? O eixo lembra do eixo do mal, então você já sabe que é da Alemanha, né? Então, vamos lá. Mas por que os franceses e os ingleses permitiram tantas atitudes agressivas de ditador nazista? Porque os vencedores da Primeira Guerra não atacavam os alemães no momento que Hitler rompeu as cláusulas do Tratado de Versalhes. Foi o que eu falei para vocês, né? E criada em 1920, a Liga das Nações, órgão responsável pela paz mundial desde o fim da guerra, preferiu ignorar as atitudes de Hitler. Certo? Então, porque eles preferiam manter a paz do que começar uma guerra de novo, tá? O ditador alemão era menos perigoso que o ditador soviético Joseph Stalin. Então, era como assim, eles estavam concentrados mais nos comunistas do que no próprio Hitler. Então, eles estavam meio que deixando para trás. Sem contar também, meus queridos, que Hitler tinha feito um acordo com o Stalininho, tá bom? Ele falou assim, vamos fazer um tratado de não agressão aqui, vamos ficar na paz, vamos ficar no amor. Mal sabendo eles, tá? Que eles não tiravam também o Hitler do poder porque eles acreditavam que o Hitler estava contendo, né, os avanços comunistas do Stalin, certo? Hitler sabia que era útil aos seus antigos rivais e para evitar a guerra fez o jogo da Liga das Nações. Liga das Nações, amores, foi a organização de paz que foi criada ao fim da Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês vão lembrar disso, para evitar conflitos gigantescos como os da Primeira Guerra, certo? E depois ela virou a ONU, que é a Organização Mundial Organização das Nações Unidas, tá? Enquanto rompia os acordos de paz, posava como líder pacifista e negava sempre que desejava a guerra. Em 1936, a Alemanha recebeu as Olimpíadas de Berlim e o ditador nazista mostrou-se disposto a dialogar. Seu nome chegou, inclusive, a ser cogitado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Olha aí! É isso, produção. Aham. Que coisa, né? Ele trollou o mundo. Não, Hitler recebeu? Não, ele foi cotado para receber. Não. Ele foi indicado, meu amor, achando que... Como eu falei para vocês, o nazismo, ele não tinha essa característica mostrada para o mundo, tá bom? Todo esse requinte de crueldade, ele não mostrava assim a torta à direita, não. Oi? Mais enganados do que rato na ratoeira. Exatamente. O quê? Eu tô indignada. Mas é porque você sabe, Laura, o que aconteceu. Eles não sabiam, não dá pra gente julgar. Não, professora, eu não tô julgando, eu só tô, como assim. Mas não tinha como eles saberem, né? Então vamos lá. Em 1938, Hitler invadiu e anexou seu país de origem à Áustria, ato por ele justificado por uma necessidade de unir as nações germânicas em um só império, tá? Então toda aquela história lá de unir o pessoal que era da mesma raça. A anexação foi concluída com pouquíssima resistência dos austríacos, tá vendo? O povo queria ser conquistado pelos alemães. Olha que coisa. Onde é que eu tava? Dos austríacos. Ai, gente, onde é que eu tava? Aqui. E sem nenhuma reação da Liga das Nações, que nada fez para impedir esse ato. Com a Alemanha anexada à Áustria, o governo nazista voltou-se à Tchecoslováquia, que hoje é dividido em vários outros países, né? O ditador alegava que a região dos Sudetos, por possuir uma população germânica de origem, deveria ser anexada ao Reich, ou seja, o Império Alemão, tá? Em setembro de 1938, a Liga das Nações resolveu realizar a reunião de decidir sobre a questão. A Conferência de Munique foi realizada com a presença de Hitler, Benito Mussolini e o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e o primeiro-ministro francês Edouard, eu acho que falei assim, gente, Daladier.
Nenhum representante da Tchecoslováquia, que é país membro da Liga das Nações, foi convidado para participar da reunião. Olha só que linda! Que vai decidir se vai invadir meu país, mas não tem nenhum representante meu aqui. Nela, os representantes resolveram aceitar a nova anexação de Hitler mediante a promessa que o ditador não ia conquistar outros territórios. A política de manutenção da paz, definida como Conferência de Nunvik, foi conhecida como política do apaziguamento. Essa parte aqui, gente, em setembro, na página 40 até a 41, a gente vai grifar, certo? Tá, peraí, então, rapidão. Isso. Nossa, como assim? Qual é o nome? Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Ela que ia. Qual é a palavra? Ser anexada ao império do Hitler. Sim. E ela não participou da reunião? Pra quê? Não. Amores, vamos continuar, porque esse capítulo é gigante, né? Segunda Guerra Mundial, afinal de contas. Vamos lá. Os pactos e expansionismo. Então, vocês estão vendo, né, meus amores, que Hitler anexou vários países, tá bom? E aí ele foi expandindo cada vez mais. Só que, meus queridos, vocês acham mesmo que ele ia ficar, não vou conquistar mais nada? Claro que não, meus queridos. Claro que não. Eles vão, na verdade, continuar essa festa linda, tá? Então, vamos lá. Então, apesar da política de apaziguamento, ele não cumpriu com o acordo e em 1939 ele ocupou não só os Sudetos, mas conquistou a Tchecoslováquia, marchando sobre a capital de Praga, tá? Essa atitude fez os líderes da Inglaterra e França dar um ultimato a Hitler. Então, olha só, se você conquistar outro lugar, aí a gente vai entrar em guerra. Aí ele falou, beleza, fica à vontade. Aí ele foi lá e conquistou a Polônia e assim, meus queridos, a gente vai declarar a guerra, tá? Então, que país ele invadiu para declarar a guerra? Polônia, tá bom? Na hora que ele invadiu, é como se ele estivesse já declarando guerra a eles. Certo, queridos? A Polônia ou virou dele? Oi? Ele declarou guerra mas quando era na Segunda Guerra Mundial, a Polônia era dele ou não? Não, a Polônia não. Ele queria conquistar a Polônia. Tá, entendi. Ele queria conquistar a Polônia, anexar, né, esse território ao dele, e aí com isso eles falaram, não, agora chega. É como se ele estivesse declarando guerra a eles, entendeu? É como se fosse uma declaração não formal ao país. Porque eles falaram assim, se você conquistar mais um país, eu vou entrar em guerra com você. Beleza, pode deixar. Ele vai lá e conquista outro. Então é como se ele estivesse declarando. Oi? É tipo assim, existe declaração formal para entrar em guerra? Tipo assim, senhor, estou mandando essa carta enviando a você que a partir do dia 3 de setembro de 2000 e blá blá blá, estou entrando em guerra com o senhor. É tipo isso? É tipo isso. Sério? Como assim, cara? É tipo isso. Tanto que quando você não faz isso, é mal visto pelos outros países. É como se você estivesse na trairagem. Mas você já tá na trairagem. Tanto que quando o Japão vai entrar na guerra, vai ser quando ele vai começar as guerras do Pacífico, tá bom? Que vai ser conquistando aquelas ilhas que ficam ali no Pacífico, onde tinha, inclusive, territórios americanos. Aí que o negócio ficou feio, entendeu? Principalmente pro Japão. Tanto que vocês veem, né, que japonês não gosta muito de chinês, chinês não gosta muito de japonês. Hoje em dia não tem isso tão na cultura deles, tá? É mais pros antigos. Mas eles não gostam dos japoneses e vice-versa por conta da guerra também. Os japoneses foram bem caprichados no mau-caratismo, tá bom? Na guerra. Principalmente lá na China. Entendi. Entendeu? Então vamos lá. Mas e as ilhazinhas que tem em volta do Japão, faz parte do Japão?
Algumas sim, né? Outras não, outras pertencem aos outros países. Inclusive, vai ter muitos conflitos ali pra ver quem tá dominando que ilha ali. Porque ali é ponto estratégico, né, gente? Ali é complicado. Então vamos lá. Percebendo o risco do conflito, Hitler abandonou o disfarce de líder pacifista e passou a armar sua estratégia a guerra, tá? Só que, gente, Hitler já estava se preparando para a guerra, só os ingleses e os franceses que não viam, tá bom? E em 39, os alemães e italianos assinaram o Pacto de Aço, que estabeleceram ajuda militar mútua em caso de guerra. Aqui a gente vai grifar também, tá bom? Então, qual que é o nome do pacto? O Pacto de Aço, tá? Que foi o pacto entre a Alemanha e a Itália. Se tivesse conflitos, a gente vai ficar bonitinho aí, juntinho, certo? Mas o fato que chocou o mundo foi a assinatura em 23 de agosto de 39, o Pacto Germano-Soviético. Lembra que eu falei para vocês? Ele assinou um pacto com a Rússia. Ninguém tava esperando por essa, tá? Esse aqui a gente vai grifar também. Quem? A Alemanha com a União Soviética. Que ainda era a União Soviética. Porque lembra que ele se manteve no poder porque ele falou, olha, gente, o comunismo não vai chegar aqui. Aí ele vai lá e assina um pacto com os caras. Ah, entendi. De não agressão. Entendeu? Enfim. Tanto que um dos motivos pelo qual o Hitler vai perder a Guerra Mundial vai ser não só pela entrada dos Estados Unidos na guerra, mas também por conta de que ele quebrou esse tratado de não agressão. Certo? Como assim, tratado de não agressão? Porque assim, a União Soviética e a Alemanha entraram no acordo. Olha, eu não mexo com você, você não mexe comigo, a gente não se ataca e ficamos todo mundo bem. Ok, meus amores, estamos todo mundo bem. Quando ele quebra isso e começa a invadir a Rússia, porque ele falou assim, gente, eu já tô invadindo tudo aqui. Hitler ocupou muitas partes da Europa, gente. Ele fez um império gigantesco, tá? Várias e várias partes. Então, quando ele olhou aquilo e falou assim, ah, gente, já tô conquistando tudo mesmo, que não custa nada dar uma passada ali na Rússia, né? Então, ele foi pra lá. E lembrando, amores, que a Rússia é um lugar gigantesco, certo? E tem uma população razoavelmente, tá? O que não se fala muito é que o pessoal da União Soviética morreu muito durante a guerra, tá? Foram mais de 20 milhões de mortos aí. Morreu mais que judeu. Olha que coisa. Nossa. Pois é. Mas aí a gente vai ter com isso, mas tinha muita gente também, né? Então, e também vai ter vários outros aspectos aí que vai ajudar ao Hitler perder a guerra, mas um dos motivos, né, para ele perder a guerra foi porque ele começou a agredir a Rússia. Se ele tivesse ficado quieto no canto dele, quem sabe? Mas ainda bem que esses loucos são super loucos e aí fazem loucuras e acabam perdendo, né? O Hitler agora vice e ele fica pensando, nossa, eu sou o cara mais odiado da face. Mas naquela... Gente, às vezes nem os alemães sabiam direito o que acontecia nos campos de concentração. Não, mas não, tipo... Ele vê hoje em dia, sabe? Eu não sei, imagina Hitler voltando ao mundo. Deus me livre. Não. Nossa! Mas, não sei não, viu? Porque do jeito que a coisa tá... Mas... Se fosse Hitler aqui ainda, a Terceira Guerra já teria acontecido, o mundo nem existiria. Porque se tivesse uma Terceira Guerra, o mundo ia acabar mesmo. Não sei, gente. Não dá pra gente saber, né? Não dá. Mas vai depender muito, tá bom? Então, um dos motivos pra perda da guerra foi inclusive esse, tá bom? Porque ele acabou quebrando esse pacto de não agressão com os soviéticos, tá? Assim, Hitler não precisava se preocupar em combater a frente oriental. Mas havia, além disso, a cláusula secreta do acordo. No caso de uma invasão à Polônia, os alemães soviéticos iam dividir o território. Ou seja, ele ia dar uma parte para a União Soviética e lá ia ser comunista.
No dia 1º de setembro, como eu falei para vocês, eles invadem a Polônia, né? E no dia 3 de setembro, a França e a Inglaterra declaram guerra aos alemães. Era o início da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, eles deliberaram lá 2 dias, mas no final das contas, meus queridos, não tinham o que fazer. Se eles deixassem Hitler continuar expandindo desse jeito, eles iam ser tomados, e era uma coisa óbvia, tá? Que ia acontecer. Não eram apenas alemães interessados em ampliar seus territórios, outros países também vão aproveitar, né, para desenvolver a política expansionista. Um deles foi o Japão, do imperador Hirohito. Através da política ultranacionalista, o governo japonês organizou uma potente força armada e em 31 atacou a Manchúria, território chinês. Então lembra que eu falei para vocês que o Japão foi assim, como posso dizer, um grande... Vocês entenderam, né? Eles fizeram coisas horrorosas, tá? Coisas horrorosas com os chineses. Por isso que o chinês... Hoje em dia, não, tá bom? Hoje em dia já mudou tudo. São poucas pessoas vivas que viveram isso, né? Mas eles têm uma rincha... Os mais velhos têm mais, né? Os mais velhos têm mais essa rincha. Os mais novos nem tanto. Isso eu ouvi de um chinês, tá bom? Então, acredito que tá assim mesmo. Certo, amores? Então, vamos lá. Certo. Ultranacionalismo, forma radical de sentimento nacionalista, normalmente associada à xenofobia, ou seja, à aversão de tudo que é estrangeiro. Aqui a gente vai grifar também. Amores, lembra que eu falei pra vocês que os japoneses, eles vão ser extremamente segregadores, né? Eles vão querer que eles se tornem uma raça superior. Amores, se Hitler tivesse ganhado, tudo bonito, isso ia realmente acontecer de fato? Não, porque os japoneses, eles não são descendentes, né, do Império Austro-Húngaro. Então, eles vão ali achar assim, não, você não, querido. Uma hora ele ia acabar atacando o Japão, tá? Quando ele ganhasse, assim. Mas ele achou que tava tudo bem. Ele achou que ia estar tudo bem. E isso também é especulação de historiador, tá? Mas eu tenho certeza que se você não é loiro, não tem olho azul, você não é austro-húngaro, você não merece viver. Tá bom? Então vamos lá. A Liga das Nações condenou a invasão e o Japão retirou-se das organizações. Retirou. Não quero mais também. Após aliar-se aos nazistas em 1936, o Japão iniciou a política de conquista de territórios no Oriente. Em 1937, atacou outras partes da China e ameaçou tomar antigas colônias francesas e inglesas no leste. Tá vendo ali? Várias ilhinhas ali, meus amores, que vai pertencer a outros países. Em 1940, atacou e ocupou a Indochina francesa. Os Estados Unidos, em represália, declararam um embargo de petróleo aos japoneses. Amores, eles não tinham, tá? Aqui é muito importante vocês saberem essa parte aqui. Olha, esse aqui vocês vão grifar com muito amor e carinho, tá? Eles não tinham nenhuma reserva de petróleo, como não tem até hoje. Eles eram super dependentes do petróleo dos Estados Unidos. Só que como ele começou a atacar vários países, eles começaram a sofrer embargos econômicos. E um deles foi que os Estados Unidos parou de fornecer petróleo. Quando eles pararam de fornecer petróleo, aí o Japão ficou pistola, certo? Ficou muito bravo com eles, certo? E aí eles começaram aí a querer invadir bases americanas, tá? E aí vai ter o ataque de Pearl Harbor, que com certeza vocês já viram filme, não viram Pearl Harbor? Sim ou não? Não. Não? Meu Deus do céu. Cadê a cultura de vocês? Mas tem um monte de filme famoso aí, tá? Que vai ser o ataque. A sorte é porque assim também, gente, Pearl Harbor foi uma base americana que foi atacada pelos japoneses, matou uma galera considerável, mas grande parte do acervo náutico deles não estavam na base no dia. Então especula-se que os Estados Unidos sabiam do ataque, mas queriam usar ele como desculpa para entrar na guerra. Porque você não pode entrar na guerra assim. Vou entrar na guerra também.
Quero brincar dessa festa. Até porque você vai mandar os seus cidadãos pra morrer na guerra, né? Então eles precisam ter um motivo pelo qual lutar. E aí, quando atacou Pearl Harbor, você deu pros americanos um motivo pelo qual lutar. Porque agora eles mexeram com a gente, matou americano, matou nosso povo. E aí eles vão ficar bravíssimos. Aí eles entram na guerra, entenderam? Sim ou não? Entendi. Ok. Já a Itália do ditador Benito Mussolini, em 1935, ocupou a Abissínia, atual Etiópia. Então, tá vendo? Não só conflito na Ásia, na Europa, mas também na África, tá? Uns países vão querer a sua independência, outros países vão querer não querer trocar, né? Países vão se confrontar para adquirir um território africano. Então lá também vai estar em guerra. Então o cenário aqui tava meio tenso, sabe? Tava difícil viver naquele período, viu? Vocês estão achando ruim o corona? Vai viver numa guerra pra tu ver. Vamos lá. O ditador italiano afirmou que a Itália havia sido desprezada no Tratado de Versalhes. Tá vendo, gente? O Tratado de Versalhes vai ser a justificativa para entrar na guerra. Vai ser. Eles vão olhar aquilo, gente, isso aqui é um afronte à nossa população. Isso aqui vai ser uma coisa que vai tirar toda a nossa dignidade. E quando eles falam isso, a população entra na guerra com eles, entende? Então vamos lá. No Tratado de Versalhes, embora fosse vencedora da Primeira Guerra Mundial, porque eles foram deixados de lado, eles nem apareceram lá, tá bom? Lembra que a Itália estava do lado dos vencedores, tá bom? Então vamos lá. Usando armas químicas e deixando um rastro de 500 mil de mortos no país africano, a invasão de Mussolini foi condenada pelas nações, Liga das Nações, né? Mas nenhuma medida foi tomada contra o ditador italiano. Após aliar-se a Hitler, invadiu a Albânia, tentou conquistar sem sucesso a Grécia. Enquanto os ditadores desrespeitavam as leis internacionais, a Liga das Nações foi ficando cada vez mais desprestigiada. Ai, que susto. Que desprestigiada? Foi perdendo a credibilidade. Por exemplo, se eu chego pra vocês e falo assim, gente, faz um trabalho pra mim valendo 10 pontos e vocês vão ficar com 10 na média. Aí vocês fazem o trabalho e eu te dou 5 na média. Você vai acreditar de novo quando eu pedir um trabalho? Não. Não. Tá? Eu perdi o meu prestígio com vocês. Entendeu? Tipo a confiança. Isso, tipo a confiança. Certo. A solução diplomática parecia longe de ser a mais eficiente. Não tava dando certo, gente. Não tava. Não rolou ali, não. Tá bom? Então vamos lá. Porque a Liga das Nações, gente, não tá fazendo nada. Tava só pegando pipoca e assistindo tudo acontecer. O avanço do eixo, o eixo do mal, o eixo cruel. Eu também não vou dizer, meus queridos, que foi só alegria no outro lado, não, viu? Porque não foi, não. Eles também não foram muito bonzinhos, não. Vamos lá. Ai, não, vamos não, porque deu o horário, tá? Amores, não esqueçam de fazer a lição de casa, tá bom? Página 41 a 43. Na quarta-feira, que é o dia que a gente tem história, se não me engano, a gente corrige rapidinho e já começa a falar do avanço do eixo, certo? Ok, pronto. Um beijo e um queijo pra vocês. Até amanhã. Um beijo.